Olá, como vai? Boa noite. Motociclista morre em acidente no cruzamento entre a Avenida Piauí e a Rua Minas Gerais. Mulher e adolescente são vítimas de esfaqueamento nas chácaras Pôr do Sol. Covid-19. Por quanto tempo o vírus fica no organismo? Clima úmido favorece o aparecimento de insetos. Igreja Católica se prepara para o Dia de Finados. Produtos que compõem a cesta básica têm alta nos preços nos supermercados. Mamoré não consegue vitória e é rebaixado para a segunda divisão do Mineiro. E mais. Cruzeiro vence o Paraná e sai da zona de rebaixamento de forma provisória. Moradores reclamam de demora em obra na Rua Major Gotti. E hoje tem receita, um delicioso rocambole de arroz. E tem muito mais, fique ligado. Um rapaz de 20 anos perdeu a vida na noite desta sexta-feira em um acidente de moto. O fato foi registrado entre as ruas Piauí e Minas Gerais. O acidente aconteceu por volta das 9 da noite nesta sexta-feira, no cruzamento das ruas Minas Gerais com a rua Piauí, no bairro Santa Terezinha. De acordo com a Polícia Militar, o motociclista Evaldo Santos de Albuquerque, de 20 anos, seguia pela rua Minas Gerais quando, ao atravessar a via, bateu em um ônibus que seguia pela rua Piauí. Fomos acionados via 190 a respeito desse acidente de trânsito. Chegando ao local, nos deparamos com um ônibus e com a motocicleta. De acordo com testemunhas, a motocicleta seguia pela Minas Gerais em velocidade excessiva, não observou a placa de pare existente no cruzamento e chocou-se com o ônibus. Ainda segundo o tenente, a documentação da motocicleta estava regular, mas o condutor era inabilitado. Já o motorista do ônibus teve que ser retirado do local, pois estaria sendo ameaçado de agressão pelos familiares da vítima. Ele apresentou a versão dele aos militares e, por esse motivo, não precisou ser conduzido para a delegacia pelo ocorrido. Assim que nós chegamos, haviam vários familiares aqui da vítima e iniciou-se um princípio de tumulto, inclusive eles querendo agredir aí o motorista do ônibus, depredar o ônibus. Foi necessário aí o uso da força para impedir que esse motorista fosse agredido e retirá-lo do local. Constatamos também aí que a vítima já não apresentava sinais vitais. O SAMU foi acionado, constatou o óbito. Segundo este morador, as duas vias são bastante movimentadas. Para ele, o ideal é que fosse colocado um semáforo aqui para evitar os transtornos e até mesmo que outros acidentes como este voltem a ocorrer. Aqui, direto, você não consegue, o movimento é demais. Então, aqui precisa de colocar um semáforo. O movimento dela é demais. Então, pôr ela uma mão só. Se colocar ela uma mão só, igual lá no Biriba, uma mão só, aí vai facilitar mais. Então, pôr o semáforo. A Polícia Militar registrou na manhã deste sábado uma ocorrência de lesão corporal. Uma mulher e uma adolescente foram esfaqueadas nas chácaras Pôr do Sol. A PM faz buscas na tentativa de localizar o suspeito. De acordo com as primeiras informações, após um desentendimento familiar, uma adolescente de 14 anos foi esfaqueada na coxa esquerda e uma mulher de 46 anos foi esfaqueada na axila direita. As duas foram socorridas inicialmente por uma viatura da Polícia Militar e, em seguida, transferidas por uma ambulância do SAMU. A mulher e a adolescente foram encaminhadas ao Hospital Regional Antônio Dias e chegaram à unidade de saúde conscientes. A menor, inclusive, chegou ao local andando. As primeiras informações indicam que o suspeito, identificado como Ivo, queria esfaquear o irmão. E, nesse momento, as duas vítimas, na tentativa de evitarem o pior, entraram na sua frente e acabaram sendo atingidas pelos golpes de faca. O suspeito de cometer o crime fugiu logo após esfaqueá-las e a Polícia Militar faz buscas em uma região de mata na localidade da Baixadinha na tentativa de localizá-lo. Depois do intervalo, clima úmido favorece o aparecimento de insetos e Covid-19. Por quanto tempo o vírus fica no organismo?
Ao ser contaminado pela Covid-19, o paciente deve ficar em isolamento, cumprindo um prazo determinado pelas autoridades em saúde. Mas como deve ser esse prazo? É o que você confere agora. Pela Organização Mundial da Saúde, as recomendações iniciais para pacientes com Covid-19 eram para que permanecessem em quarentena entre 7 e 14 dias. Mas, atualmente, a orientação da OMS é que esse paciente cumpra no mínimo 10 dias. Mas é possível, por meio de exame, saber o dia exato em que uma pessoa foi contaminada? Ponto zero é o início dos sintomas. Os exames não dá para falar o dia que foi contaminado. Logicamente que com esse índice mais alto, a gente tende a pensar que esse paciente tem mais dias de contaminação, né, do que se ele tivesse com um dia apenas. Mas isso não dá para falar. Não, a gente só supõe que tem um pouco mais de dias ou menos dias pelo índice, mas não dá para falar não. O médico vai se basear nos sintomas mesmo. Há ainda o problema dos pacientes assintomáticos, que, por apresentarem poucos sintomas ou nenhum, torna-se ainda mais complexo deduzir ou apontar em qual dia ele foi contaminado. A que dia que eu peguei? Não sei, tem vírus ainda? Tem. O vírus, a gente sabe que o vírus fica em torno de 10 dias. Então tem menos de 10 dias. Mas que dia não dá para saber. Na rede pública, há pacientes que, se apresentaram sintomas há mais de 5 dias, por exemplo, são orientados a permanecer menos tempo em casa, para cumprir o isolamento. De acordo com o patologista, essa recomendação serve de margem para evitar que o paciente transmita o vírus a outras pessoas dentro do tempo em que ele permanece no organismo de quem foi contaminado. Mas a recomendação é que, percebidos os sintomas, procure atendimento médico e siga as recomendações dos órgãos de saúde. A questão do protocolo é que o protocolo ele deu uma margem para que não tivesse possibilidade de voltar da pessoa transmitir, né? Porque primeiro, pela dificuldade de saber exatamente o dia que começou. Segundo, porque as pessoas também são diferentes. Às vezes pode ser uma que termine antes ou termine um pouquinho depois. Então, para evitar isso, eles dão uma margem. Isso é simplesmente uma margem de segurança, vamos colocar assim. Você já teve a sua casa infestada por insetos nos últimos dias? O clima é o principal motivo do aparecimento deles. A maioria é inofensiva e não causa nenhum dano à saúde, mas quando aparecem em grande quantidade, começam a causar transtornos. Eles são pequenos e inofensivos, mas incomodam muito. Todos os anos, insetos tornam-se personagens constantes na vida doméstica e alteram a rotina de moradores da região. Mas você sabe o porquê eles adoram estar dentro das nossas casas? Não sei. Tem nem ideia. Aí para mim pode ser pelo monte da chuva. Que o tempo muda, o bichinho fica meio desinquieto. Ué, quando chove, geralmente eles vêm do mato, a cidade, ué. É onde eles aumentam a criação, né, nessa época, né? Segundo esse biólogo, o aparecimento desses insetos sempre coincide com o início do período chuvoso, em que o verde volta a surgir pelas ruas e parques. A vegetação é alimento para a maioria das espécies, que aproveitam o momento de abundância para procriar. São coleópteros, eles são representados pelos a classe dos insetos mais representantes, com mais de 350 mil espécies, né? Então eles são bem diversificados. E essa época a gente vê as revoadas dele, né, a grande quantidade deles, porque as larvas elas ficam no solo. Então, quando tem uma condição ambiental boa, né, que é o início das chuvas, que é uma temperatura mais adequada, elas saem, né, a pupa, né, torna-se o inseto adulto, e o inseto adulto então sai para buscar alimento e reprodução. Então coincide, né, com o início das chuvas o aparecimento desses animais.
E esses animais, né, inclusive esses besouros aqui, eles não causam nenhum problema à saúde das pessoas, né? Eles não têm nocividade nenhuma, eles não têm veneno, eles não têm peçonha, né? O único desconforto que é o potó, né, que é esse pequenininho aqui, ele produz uma substância, um ácido, né, que às vezes em contato da pele algumas pessoas podem sentir algum desconforto, coceira, mas são nocivos. Existem várias espécies que surgem nessa época do ano. A maioria delas só entra para as nossas casas porque são atraídas pela luz. Para evitar a infestação, o certo é fechar as janelas e desligar as lâmpadas. Vários coincidem, né? Os besouros, as aleluias, alguns mosquitos, inclusive alguns mosquitos eles se aproveitam também, né, desse momento de umidade para colocar seus ovos. Então é o momento agora da gente ver, né, nas estradas, né, besouros, barbeiros, aleluia, que é o cupim. Esses animais eles são atraídos pela luz, né? Esses besouros, as aleluias também. Então para evitar que esse animal, né, que esse inseto entre dentro de casa, fechar as portas, vedar e durante a noite manter as luzes, né, apagadas ou, né, com a menor incidência de luz, que não vai ter nenhum tipo de incômodo. As larvas de algumas espécies de insetos podem ficar no solo por até 3 anos, antes de saírem voando ou caminhando por aí. Mas a vida útil delas é bem curta, de 3 a 4 dias. Então, a dica é não se preocupar e respeitar o ciclo normal da natureza. Se isso é passageiro, o ciclo de vida desses animais é muito curto, eles dão essa revoada em grande quantidade, buscando alimento, né? Não causa nenhum problema, mas rapidamente, 4, 5 dias, esses animais já foram embora, a gente vai lembrar deles só o ano que vem agora. Quando chove, nossa Deus, é muito, você já não pode matar eles não. Eu levo eles pro terreiro, falo, vai viver. A seguir tem esporte. Cruzeiro consegue vitória em cima do Paraná. E Mamoré sofre derrota e não consegue evitar rebaixamento para a 2ª divisão. No jogo contra o Paraná, o Cruzeiro levou a melhor. Venceu por 2-0 no Mineirão e saiu da zona de rebaixamento da Série B de forma provisória. Na partida que tirou a equipe celeste da zona de rebaixamento, o técnico Felipão destacou o esquema tático e posicionamento da equipe. O que nós fizemos? Nós apenas colocamos e estamos trabalhando na postura tática da equipe, no posicionamento correto, principalmente de trás para frente. Ainda temos grandes dificuldades, ainda temos uma situação que para sairmos dessa... Aliás, hoje, pelo menos um dia dessa semana, eu vou dormir em 16º lugar, porque saímos hoje, em princípio, da zona de rebaixamento para a Série C. Então, é com calma que nós vamos fazer as coisas, com dedicação que eles estão tendo durante a semana, com postura tática, com algum crescimento que nós deveremos ter nesses próximos jogos, e com confiança, que nós primeiro temos que fazer o nosso papel simples, que é não estarmos lá na zona de rebaixamento. Não pensarmos em mais nada, a não ser só isso, saindo da zona de rebaixamento, jogando e tendo uma postura que seja forte perante os nossos adversários. Já são 2 vitórias e 3 empates, o melhor momento do time na competição. Felipão afirmou que a partir de agora precisa de mais 25 pontos para que não corra risco de cair para a Série C e ainda não descartou a chegada de novos elementos. Claro, nós temos que buscar melhores posições porque nós estamos ainda lá na última zona. Nós sabemos que o mínimo para que não se caia para uma Série C é de 45 pontos, então nós só temos 20. E nós temos que saber, e nós todos temos que saber, a torcida tem que saber, todo mundo tem que saber que temos 20. Pronto, não adianta ficar aí enganando ninguém. E temos que correr atrás de no mínimo 25, para depois correr atrás de outras coisas. Mas primeiro fazer aquilo que temos que fazer no momento que posicionarmos a equipe bem. Se trouxermos 1 ou 2 jogadores, que esses jogadores entrem na equipe nos lugares corretos para dar um pouco mais de qualidade a essa equipe e pronto, nós vamos indo fazendo o que nós prometemos aos nossos dirigentes e o que os dirigentes prometeram a nós, provavelmente também
serão cumpridos todos aqueles detalhes que nós conversamos e ver se a nossa equipe melhora consideravelmente para ter um equilíbrio maior. Para quem voltou a jogar depois de 2 meses, a expectativa é que o time celeste possa crescer e alcançar os pontos necessários. Agora estamos com, acho que com 5 jogos sem perder, isso é bom para retomar confiança, mais que uma vitória. Aí agora temos um jogo muito difícil fora de casa e tentaremos fazer tudo que treinaremos na semana para poder voltar a ganhar. Tupi e Mamoré se despediram do módulo 2 do Campeonato Mineiro 2020. O time da Zona da Mata venceu por 3-1. O resultado, no entanto, não foi suficiente para que as equipes atingissem seus objetivos. A partida aconteceu no estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora. Matheus Mega, Amorim e Davi marcaram para o Tupi. Guilherme descontou para o Sapo e o placar final ficou em 3-1. O resultado não foi suficiente para que as equipes atingissem seus objetivos. O Tupi não conseguiu a classificação para a quadrangular, porque contava com resultados de outros times. O Mamoré precisava vencer para escapar do rebaixamento. Não evitou a queda à segunda divisão. Na Europa, desde 2014, existe uma lei que garante que uma pessoa que julgar que uma notícia ou reportagem contendo seu nome é inútil ou desatualizada, pode solicitar que os links sejam retirados dos programas de busca, como o Google. É a chamada Lei do Esquecimento. Embora tenha entrado em pauta no STF recentemente para discussão, essa questão ainda permanece sem resoluções jurídicas concretas no Brasil, o que gera polêmicas entre os jornalistas que defendem o direito à informação e advogados que buscam resguardar a honra tanto de vítimas quanto de réus. De um lado, especialistas em comunicação veem na função jornalística um aliado na construção da história e temem pelo apagamento de fatos importantes para o interesse público. Não há como, por exemplo, admitir que os descendentes de Hitler, né, queiram que o nome dele não seja citado toda vez que tiver que fazer um contexto sobre o nazismo, né? Como é que você vai omitir o nome de talvez o principal personagem, o principal agente desse processo, né? Seria como negar a história, seria como apagar isso da história. O pesquisador ainda comenta sobre o apagamento de informações sobre crimes. Ele lembra que ainda que o réu tenha cumprido a pena, a reparação às vítimas ou seus familiares pode não estar completa. Você impactou a família da vítima para o resto da vida, né? Então, se você não quer ser impactado, né, fica difícil você explicar isso para, por exemplo, a família da vítima, né? Quando você vai lembrar uma chacina, quando você vai lembrar, né, um fato que gerou comoção popular e que a imprensa cobriu à exaustão. Mas, por outro lado, é preciso admitir que, ao longo da história, a imprensa cometeu erros, como o famoso caso da escola base. Em 1990, um grupo de pais acusou funcionários de uma escola infantil em São Paulo por abuso sexual contra crianças. A acusação foi extensivamente noticiada pela imprensa em nível nacional, mas o caso foi arquivado por falta de provas. Por causa da repercussão negativa, os acusados perderam empregos e tiveram inúmeras consequências psicológicas e sociais. Eles entraram com um processo contra o governo e diversos veículos, mas essa luta permanece na justiça até hoje, 30 anos depois. Essas pessoas, elas merecem, esses professores dessa escola base, né, elas merecem essa reparação. Nesse caso, eu acho que é importante, toda vez que se lembrar do caso escola base, lembrar dessas pessoas e lembrar do ponto de vista positivo, ou seja, essas pessoas foram injustiçadas e, historicamente, elas precisam, né, merecem esse reparo. Para este advogado, a lei do esquecimento busca proteger o acusado,
tratá-lo com dignidade e permitir o recomeço após o cumprimento de pena. Ele cita o caso de um cliente que participou de uma briga há 10 anos e pediu na justiça para ter seu nome retirado de portais de notícia. Então não faz sentido o nome dele ficar aí aparecendo para sempre o resto da vida, porque quando for procurar emprego, vão jogar o nome dele no Google, o que vai aparecer? Que ele participou de uma briga 10 anos antes. E essa ideia do direito ao esquecimento, pelo menos no viés jurídico, o direito a você ser deixado em paz. O direito a deixar o passado no passado quando não tem nenhuma repercussão cultural, histórica para a sociedade. O advogado lembra o caso de um policial que, à época, foi acusado de participar da chacina da Candelária, mas foi inocentado pela justiça. Algum tempo depois, um veículo de comunicação fez uma matéria e associou novamente o nome dele ao caso, informando sobre sua absolvição. Você tinha, de toda forma, a associação do nome e da imagem dele com a chacina ocorrida. Aquilo para a vida dele foi horrível, ele teve que, inclusive, mudar da comunidade em que ele estava, porque ele passou a ser ameaçado. Afinal de contas, ele passou a ser visto juntamente com outros criminosos. Aí o STJ realmente entendeu, olha, você tem um direito ao esquecimento, você não cometeu um crime, não teve uma repercussão, não precisa saber de você se você não teve nenhuma participação nesse fato. O Lindenberg, por exemplo, que é o responsável pelo sequestro e morte da... Estudos apontam que em 2050 serão mais de 2 bilhões de idosos no mundo. Mas como chegar bem na terceira idade? O sol pode ou não ter nascido na fazendinha, que já tem gente cuidando da saúde. Na orla da Lagoa Grande, em Patos de Minas, principalmente neste período de pandemia provocada pelo novo coronavírus, idosos têm aproveitado para se exercitarem. Na minha idade, isso é uma necessidade, porque os problemas vão se avolumando e o exercício ajuda você a ter uma vida mais saudável. Bem melhor, mais leve, o corpo, porque a gente tem que fazer exercício para o corpo ficar melhor, porque a gente só ficar em casa nessa pandemia, a gente vai se engordando, vai ficando doente, estressado. É bom para muita coisa. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o número de pessoas com idade superior a 60 anos chegará a 2 bilhões de pessoas até 2050. Isso representará 1/5 da população mundial. Por isso, para chegar até lá de forma saudável, o recomendado é que as pessoas pratiquem cerca de 150 minutos de atividade física por semana. Os benefícios da atividade física na terceira idade são inúmeros, Não só o controle corporal do peso, mas também dos níveis pressóricos, também tem o controle da glicemia, que é muito importante na terceira idade, a maioria das pessoas sofrem do diabetes, então é indicado a gente fazer 150 minutos de atividade física por semana. Então seria dividido aí umas 3 vezes por semana para ter esses níveis glicêmicos melhorados com atividade física. O controle do sono também é muito importante, A gente tem liberação de neurotransmissores do bem, como a endorfina, que vem também a ser trabalhado na depressão. Fora isso, a gente trabalha a mobilidade, a preservação óssea e a preservação articular, porque a mobilidade vai lubrificar as articulações durante a atividade física. Para quem já alia as práticas de exercícios com a alimentação, a dica é uma só. Se hidratar é muito importante, Porque a gente precisa da hidratação corporal até para fazer as atividades físicas bem feitas e não passar mal, É importante que a gente comece moderadamente. Então a pessoa que ela não começou, ela começa aí com uns 20 minutos, 30 minutos, a nível moderado e só assim depois a gente vai avançar os níveis. A musculação é muito importante porque com a senilidade é natural a gente perder massa magra, que chama sarcopenia. E o que a gente faz? A musculação ela vai tender a gente perder menos massa magra, então ela vai conseguir que a musculatura fique mais saudável e a gente perca menos força muscular, que com a terceira idade a gente tem uma grande perca de força muscular e de flexibilidade também. A flexibilidade ela deve ser trabalhada
Uma atividade física importante também e inteligente seria o Pilates, ou a pessoa fazer uma vez por semana exercícios de alongamento. Então deve ser analisada com o médico de acordo com cada corpo, e é importante a gente sempre estar ativo, porque além de tudo, a dor ela é ligada ao sedentarismo, isso comprovado cientificamente. Então, quando a pessoa faz atividade física, ela tende a sentir menos dores corporais e dores globalizadas. Então é importante também para o controle da dor. Depois do intervalo, a gente mostra algumas reclamações, entre elas uma aqui na Rua Major Gotti. Uma obra avaliada em quase R$1,5 milhão tem gerado inúmeros problemas para moradores da Avenida Tomás de Aquino. Nossa equipe esteve por lá para entender a queixa da população. O seu José mora na Avenida Tomás de Aquino há mais de 60 anos. Ao longo deste período já viu muitas obras na via, mas nenhuma capaz de resolver os problemas da rede pluvial. Aqui direto à rua é um problema, né? Que a rede de esgoto é pouco, volta muita água para dentro das casas, né? Então agora com esse aí que está fazendo, melhora para nós. Né? É muita coisa que desce, né? Vai lá para a Praça da Pereira, prejudica as ruas de baixo. A afirmativa confirmada pelo Luiz, que mora em uma casa na via há mais de 40 anos. Sempre que os trabalhos são executados no local, é em período chuvoso. Eles tinham que pegar e eles tinham que agir, fazer o serviço durante a época de sol. Essa época de chuva não é época de mexer com isso. E agora, mais uma tentativa de resolver os problemas no local. Essa obra trata-se da rede pluvial da bacia do córrego Água Limpa aqui em Patos de Minas. O valor total deve ser de R$1.374.338,03. A obra deve ser entregue em até 8 meses. Aí já tem muito tempo. Todo ano quando eles... Ali mesmo eles fez a rede, essa chuva que deu, derruba os trem que eles fazem. Depois eles começam de novo e acham muita coisa. Agora eles fez a boca de novo ali, né? Para fazer a caixa, agora eles começam de baixo porque não tem mania aqui para eles continuar. Agora além vem de cima. É só prejuízo que vai acarretando cada vez mais. O pedido de quem está sendo prejudicado é de que os trabalhos sejam concluídos o mais rápido possível. Eles tinham que solucionar isso o mais rápido possível e fazer esse tipo de serviço aí em época que não fosse de chuva, porque em época de chuva, francamente, viu, isso aí tá tudo errado. Deus quiser. E precisa? Precisa, melhorar para nós, né? E agora um verdadeiro problemão. Moradores do bairro Santa Terezinha sofrem com o descaso do poder público que não repara definitivamente um buraco que se forma com frequência na Rua Guimarães. A Franciele e seus pais moram nessa residência na Rua Guimarães, bairro Santa Terezinha, há aproximadamente 25 anos. Quase todo final de ano, o mesmo problema se forma na porta da casa. Além do enorme buraco, rachaduras se formaram pela residência. Depois de muita insistência, o buraco foi apenas tampado. Mas o problema em si não foi resolvido. Troca uma maneira, troca outra tampa mais ou menos e pronto, fechou. Não, depois na hora que para de chover a gente vem. Para de chover, eles não vêm arrumar, não. Nunca arrumou essa rua. Já 2 vezes que eles falam que eu vou arrumar, não arruma, que ia arrumar as manias boas, que ia pôr os bueiros para entrar água, para não precisar prejudicar as pessoas. Mas até hoje nada. Isso aqui, nós está todo mundo com medo, né? Só, como diz, tem um vizinho de frente, falou que ia arrumar já tem tem 2 anos que essa rua que eles falam que vai arrumar ela, abrir ela inteira para arrumar, ficar bonitinho. Mas entra prefeito, sai prefeito, nunca faz nada para nós moradores aqui. Com medo que o buraco se forme novamente, o pedido é para que algo seja feito. E tá perigoso. Falou que ia arrumar, ai, Franciele, nós vamos ajudar vocês. Não ajudou até hoje. Nossa casa continua do mesmo jeito, rachado. Se der mais um, abrir de novo, como diz, nós vamos ficar prejudicados de novo aqui pra você ver. Eles não arrumou nada, ó. Vou arrumar aqui o nosso espaço aí que já ficou. Por hoje ser sábado e não haver funcionamento na prefeitura, nós não conseguimos contato com o setor responsável. Moradores do residencial Sorriso 2 estão preocupados com a possibilidade de queda de árvores que ameaçam atingir casas.
A cada temporal, o risco é iminente. A Sandra e a Lilian são vizinhas que residem aqui na rua Antônio Martins Maciel. Mas com o período chuvoso, elas vivenciam uma preocupação constante. Temem que esta imensa árvore possa desabar e atingir as residências. Com certeza, eu queria assim, pedir, né, socorro, algum órgão competente aí que tá assim, que possa vir aqui e resolver o problema, né, porque eu não estou dormindo, preocupada com a queda dessa árvore, que ela está medindo 25 metros e o bombeiro já esteve aqui, já verificou a situação e falou para mim que realmente eu estou correndo perigo. Estou preocupada, né? Além dos danos materiais, igual eu tenho os carros aqui, né? Não tem cobertura de garagem e também as infiltrações, a sujeira, né? A preocupação caso caia, danificar os fios, enfim, são várias situações que a gente, né? Eu estou presenciando durante esse tempo, principalmente agora que é período de chuva. Uma forte chuva que caiu recentemente derrubou esta outra árvore na mesma rua e bem próximo à casa das duas moradoras, o que faz aumentar então ainda mais a preocupação. Com esses temporais que está havendo aqui, né, em Patos de Minas, pode acontecer dessa árvore vir cair aqui e quebrar minha casa. Aliás, não só como bens material, como físico também, né? Que isso aí, como se diz, você está dormindo a certa hora, tal, não vê, de repente cai e a casa toda desaba. As vizinhas entendem que a mata faz parte de uma área de reserva e que precisa ser preservada, mas pedem que providências sejam tomadas antes que o pior aconteça. Que seja o mais rápido e breve possível, né? Porque aconteça o pior. E eu tô já, né, ansiosa que isso resolva ser mais rápido possível. Eu acredito que agora alguém toma providência, né? E aqui é um local onde é ligado vários bairros. São pessoas que passam a todo momento, vindo do trabalho. E se uma árvore dessa cair, pode vir também machucar alguém que esteja passando, né? Que a gente nem sabe a hora que vai vir um vendaval. A gente não sabe a hora que vem uma chuva forte. Tem reclamação também aqui na rua Major Gotti. Comerciantes questionam a demora na conclusão da obra e relatam inúmeros transtornos. Que toda obra em via pública provoca transtornos, todo mundo sabe. Mas quando as intervenções demoram para serem concluídas, os impactos negativos tomam dimensões ainda maiores. O Ceará é comerciante neste trecho que fica no início da Major Gotti e reclama que, além das diversas dificuldades que vem enfrentando, motoristas estão sendo autuados pela polícia. Nós estamos sendo prejudicados, 6 meses estão presenciando aí, essa lixada aí, era buraco, se taparam os buracos antes de ontem, estamos sendo muito prejudicados no geral, viu? Na minha loja aqui mesmo eu tive que afastar para um lado e outro para dar acesso para mim entrar com meus carros para a loja e sair, para ter acesso. E ainda para completar, a Polícia Militar está vindo aqui fazendo atuação para a gente, para os clientes da gente, viu? Eu queria pedir a compreensão de quem for responsável por essa obra aqui, para ver o que pode fazer pela gente. É que estes detritos que resultaram do corte feito na lateral do asfaltamento ainda não foram recolhidos pelos responsáveis pela obra. E com isso, muitos condutores estacionam ao lado dos materiais, o que resulta em multas. Nós estamos sendo muito prejudicados. Eu sei que é todo mundo no geral, mas eu estou falando em nome de todos os comerciantes aqui, vizinhos dessa população. Porque, além do transtorno, as atuações, viu? Teve um cliente meu aqui que chegou que foi atuado, ele é lá de Vazante, simplesmente ele veio aqui para mim comprar um carro, negociar um carro, foi premiado com essa atuação aí. Eu vou ter que pagar a atuação para ele, viu? Ele é vítima, igual estamos sendo, viu? O comerciante avalia que outras medidas poderiam ter sido tomadas para evitar tantos problemas e prejuízos. Essa obra aqui deve estar em torno de uns 30 dias nesse quarteirão nosso aqui. Pra frente eu não sei, mas eu sei que a Major Gotti todinha aqui, viu? Era uma obra que eu acho que tinha como fazer uma programação para trabalhar, tipo assim, mais final de semana, ou trabalhar do lado da rua, depois isolar o outro lado, mas estamos sendo prejudicados. Nosso comércio aqui hoje, para ser sincero, tanto faz ficar aberto como fechado, não tem acesso. Nós estamos sem acesso, viu? Sendo muito prejudicado. Aí eu quero que chegue até o responsável por isso aí. A gente liga para um lado, é um, é outro, agora, além de tudo isso, mas agora a Polícia Militar fazendo atuação pra gente, entendeu? Tá certo, tô fazendo o trabalho deles, não desconcordo, mas eu queria a compreensão deles também.
O apelo é para que a obra seja logo concluída para dar fim aos vários problemas que se arrastam em meio aos serviços na rua de maior movimentação da cidade. O que a gente quer é agilidade isso aqui, já fizeram uma parte, tirar essa lixada aqui, nós estamos aqui sendo prejudicados demais com isso aqui. O que a gente quer é isso aí, nada mais. E que a polícia também tenha compreensão com a gente também. Ninguém vai parar um carro aqui por acaso, se eles param porque não tem outro lugar para estacionar. Como hoje é final de semana, nós também não conseguimos resposta a essa reclamação. A seguir, Igreja Católica se prepara para o dia de finados e hoje tem receita, um delicioso rocambole de arroz. No dia de finados, a Igreja Católica realizará a entronização da Cruz de São Bento, realizando uma homenagem ao doador do terreno que faleceu por Covid-19 e às outras vítimas que perderam a vida pela doença. A Cruz de São Bento que você vê aí, já pronta para ser transportada neste caminhão, será colocada neste terreno, onde futuramente será erguida a capela, bem próximo ao local onde está sendo construído o campus da UFO. Mas antes de tudo isso, tem toda uma história que precisa ser contada e que resultou na doação desta área, que fica no loteamento Universitário 2. Cheguei na paróquia São Vicente no ano de 2017. Então, desde lá, a uma comunidade distante, aqui do bairro Barreiro, tinha esse desejo ardente de erguer a sua capela pela distância, com a proximidade da Igreja Nossa Senhora de Fátima, também as dificuldades e esse desejo também da comunidade se reunir. Então, eles se mobilizaram, elegeram o padroeiro São Bento, de devoção muito forte, não só da comunidade, mas de toda a região. Por não ter uma capela também de São Bento, começou a devoção, rezando o terço, celebrações nas casas, e aos pouquinhos foi se formando essa comunidade. Aqui, na época, o Dr. Nelson se solidarizou com a atitude deles e eles foram até ele pedir um terreno. Nisto, ele pensou, repensou, reuniu com a família e decidiram por bem, então, fazer a doação de um terreno. O terreno foi doado pelo empresário Nelson Ribeiro, que faleceu no mês de agosto em decorrência da Covid-19. Mas o desejo do benfeitor em ajudar a comunidade foi oficializado pela família. E a doação foi formal, então ela não tinha sido formalizada, ela foi só mesmo de palavras. Nisto, já se organizando, o Dr. Nelson ia vir este ano de 2020 para então oficializar essa doação para a comunidade, para ser erguida a capela. Com a vinda da pandemia, ele também sofreu com o Covid-19 e veio a falecer. Nisto, a comunidade ficou muito ressentida e preocupada, né? Até mesmo diante da situação que estavam todos vivendo. E a sua família, a pessoa da dona Teresa e os filhos, decidiram por bem manter essa doação e ainda mais ampliar a doação, que era na época de 400 metros, passando agora para 600 metros. Numa forma de gratidão, de carinho da comunidade, eles queriam então erguer uma cruz em homenagem a ele e tantas pessoas que faleceram de Covid, inclusive muitos das famílias, né, que moram aqui no bairro Barreiro. O Mário Zan é quem gerencia os negócios da família doadora e os representará na solenidade de entronização que acontecerá no dia de finados. É um prazer eu poder assim representar, né, no caso a família dele, que não vai poder estar aqui no momento, né, isso aí, pela pessoa que ele foi, pela pessoa que ele representa aqui para a região, né, que tem um familiar dele todo aqui de Patos de Minas. Bem sabemos a impossibilidade deles vir, eles não estarão presentes, já mandaram um comunicado agradecendo, mas no dia de finados, a comunidade então receberá a bênção do seu bispo diocesano, Dom Cláudio, que virá abençoar o terreno. Como as visitações aos cemitérios estão proibidas devido à pandemia da Covid-19, a Igreja Católica realizará no mesmo local um momento de homenagens aos que já se foram. E como um carinho também na impossibilidade nesse dia de finados de ir visitar os cemitérios, as famílias irão homenagear
os seus entes queridos soltando balões. Então é um momento em que recebe-se a bênção do bispo diocesano, solta-se os balões com uma cruz pendurada e como um marco deste ano, pedindo a Deus para que nos livre deste mal, dessa pandemia, diante da intercessão de São Bento. Os preços dos produtos que compõem a cesta básica continuam em alta nos supermercados de todo o país, fazendo com que o cliente reavalie a lista na hora da compra. Além disso, a redução pela metade no auxílio emergencial também exerceu grande impacto no comportamento dos consumidores, que estão mais cautelosos com os gastos. Preços elevados devido à disparada da inflação dos alimentos e o corte pela metade do auxílio emergencial disponibilizado pelo governo federal já reduziram em até 10% as vendas nas redes de atacado e varejo nas últimas semanas. Nos supermercados, o movimento se repete. Em outubro, a prévia da inflação, medida pelo Índice de Preço ao Consumidor 15, IPCA 15, atingiu 0,94%, mais que o dobro da inflação registrada em setembro. A comida respondeu pela metade da inflação ao consumidor, com destaques para a carne bovina em 4,83%, óleo de soja em 22,34%, arroz em 18,48%, e aí o consumidor sente no bolso o resultado dessas variações. Muito caro, caríssimo, muito mesmo. Porque o salário subiu, sobe uma vez no ano, o trem está subindo todos os dias. O arroz já não está nem tendo jeito mais, tanto que está caro, né? Com certeza está pesando no bolso. Nós tivemos inicialmente, né, quando tivemos início aí essa pandemia, nós tivemos uma procura muito acelerada, né, dos itens básicos. Isso provocou, além, né, desse vale que o governo soltou, juntamente com empréstimos, né, com juros menores, isso provocou no mercado uma certa demanda, além, né, daquela que era natural, de cerca de 8% a 10% a mais. Além da inflação e da redução pela metade no auxílio emergencial, caindo de R$ 600 para R$ 300, outro fator que tem mudado o comportamento do consumidor é o período do ano. É porque nós temos sentido, né, que aquele problema, né, da pandemia que tirou vários empregos, ainda tem muita gente sem emprego no mercado, recebendo o auxílio. Como a pessoa já sabe que dezembro encerra o último pagamento, as pessoas estão mais conscientes, estão comprando o necessário, né? Então, todo ano, nessa época, outubro, novembro, as pessoas já começam a desacelerar um pouco o consumo de determinadas coisas. Por quê? Ele vai esperar o 13º, né, para que ele possa fazer aquela festiva do Natal, comprar os seus presentes, aproveitar a Black Friday, né? O consumidor se vê perante a necessidade de buscar alternativas para comprar o necessário, economizar e ainda se preparar para as festas de fim de ano. Igual, por exemplo, quem comprava 1 quilo de carne, eu, por exemplo, comprava 1 quilo, a carne que eu comprava 1 quilo, estou comprando meio. Se a gente não medir, não consegue, porque está muito caro, subiu muito as coisas. Brincar com os vizinhos, se reunir com os colegas de escola, práticas que deixam a infância tão especial foram suspensas por causa da pandemia. Os especialistas alertam para a necessidade de socialização. No tédio, o coronavírus passa de vilão a desenho. Mas o isolamento já incomoda quem queria socializar, brincar e ter a companhia dos amigos. O que você quer fazer? Eu vou brincar com meus coleguinhas. E que mais? Só isso? Só isso. Em um levantamento da Sociedade Brasileira de Pediatria, 9 entre 10 pediatras brasileiros perceberam sinais de ansiedade e depressão nos pequenos por causa da socialização interrompida. Agora, nesse momento, as crianças estão apresentando um nível de agitação muito grande, alterações no sono e uma irritabilidade também.
e muita ansiedade. E aí os pais não estão conseguindo contornar esses comportamentos, né? Estão tendo dificuldade de lidar com as crianças. A pandemia também alterou a rotina dos pais. Além da ajuda nas aulas online, eles precisaram pensar em novas soluções para gastar a energia dos filhos sem o contato com as outras crianças. Eles estão sentindo muito porque eram muitas atividades, tanto as escolares quanto as extra-escolar, né? A escola deles oferecia o futebol, balé, vôlei, música, e de repente parou tudo, né? A gente está se adaptando, acabamos adquirindo uma piscina, por exemplo, para eles terem mais tempo para ficar em casa e ter mais o que fazer. Para muitas crianças, a quarentena foi sinônimo de ansiedade e solidão. Mas também teve quem aproveitou esta oportunidade para se ligar mais com a família e aproveitar a companhia de outras crianças que já moravam na mesma casa. Cauã, Ian e Clara se revezam pelos brinquedos da casa. A cama elástica já é parte da rotina, mas antigas tradições também estão de volta, como as bolinhas de gude e o quebra-cabeças montado a 6 mãos. A diversão em família ficou cada vez mais forte. A quarentena tem um lado ruim dela, mas também tem um lado bom, que a gente fica mais unido, fica junto com a nossa família e fica brincando mais. Bom é que tá com meus irmãos, tá com a minha família, tá com minha mãe, tá com meu pai, tá com meus cachorros, tá com minha família inteira. Foi bom que a gente ficou mais unido, porque em dia de aula a gente não tinha muito tempo para ficar junto. Porque cada um tinha uma aula, exemplo. De manhã o Ian tinha flauta, de tarde a Clara tinha balé. Aí a gente ficava separado nos horários. Quando a gente chegava em casa, nós já chegávamos cansados. A gente fazia atividade de escola e ia dormir. Nós não tínhamos muito tempo para brincar. Já a Maria Clara aproveitou o momento para brincar mais com o pai. Fiquei brincando, guardei vasilha, fiz doces, deixa eu ver. Também brinquei com meu pai, de jogo da velha, brinquei com minha mãe, de fatos, brinquei com minha avó e fiz acantonamento do escoteiro. Fiz um monte de coisa legal aqui dentro de casa. Os irmãos Martins também aproveitaram para incrementar as atividades como escoteiros. As garrafas recolhidas na rua vão ajudar uma instituição que cuida de animais. Os laços externos podem ter ficado mais frágeis, mas o momento é ideal para que as relações em casa fiquem cada vez melhores. O meio, né, que está mais acessível é o virtual. Então, é possibilitar para as crianças terem esse contato com aquela rede socioafetiva dela, com os avós, com primos, com os colegas de escola, permitir essas reuniões online, fazer uma videochamada para eles sentirem esse contato. E, além do virtual, é a própria família também ter momentos agradáveis, uma hora de jogo, de tabuleiro com os filhos, estar focado inteiramente naquele momento, Eu sei que os pais estão atarefados, tem o home office, mas no momento em que estiver com os filhos, esteja realmente presente e interagindo com ele verdadeiramente. Que tal uma receita simples e fácil para fazer no almoço de domingo? A nossa sugestão é um rocambole salgado de arroz feito pela chefe Renata. Papel e caneta na mão. Olá, hoje estou aqui para ensinar para vocês uma receita que nós iremos reaproveitar o nosso arroz cozido. Iremos fazer um rocambole salgado com a massa de arroz. No liquidificador, primeiro nós iremos colocar os líquidos: o leite, o óleo, os ovos, uma pequena pitada de sal, o nosso arroz, e por último o queijo. Agora iremos colocar o fermento sem ligar o liquidificador.
Iremos dar uma pequena mexida. Aqui nós temos um tabuleiro untado com óleo e um papel manteiga, para ficar mais fácil de retirar. Agora iremos levar ao forno até dourar. Passados aproximadamente uns 15 minutos de forno, assadinho, fofinho, agora vamos desenformar e rechear. Eu virei ele sobre um papel manteiga, ou você pode colocar sobre um pano de prato limpo. Agora iremos passar sobre ele um requeijão cremoso, da sua preferência. Agora aqui eu tenho um recheio que eu fiz com frango refogado, azeitona, cheiro verde, pimenta. Você vai fazer o recheio da sua preferência. Agora vamos enrolar ele. Vai dando uma pequena apertadinha. Veja como ele ficou fofinho, ó. Tá aqui a minha sugestão para você. Quando sobrar aquele arroz cozido de ontem, faz essa massa saborosa, põe o recheio que você quiser e saboreia. E assim a gente encerra a edição do NTV News deste sábado. A gente volta com mais informações na segunda-feira. Até lá você pode se informar também pelo portal Pato Já. Tenha uma ótima noite.